Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Capítulo 10 de Atos. O centurião e Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, esta primeira parte da história e vida de Cornélio chama a atenção a cada um de nós cristãos. Ele morava em Cesareia. Cesareia é uma cidade, o lugar em que ele morava. Ele era centurião, como eu havia falado. Centurião era uma espécie de guarda. Então ele era um centurião da corte chamada Italiana. Ele era o quê? Piedoso e temente a Deus. Então Cornélio era um cristão, era um crente, era um homem temente a Deus e piedoso. Ou seja, uma pessoa piedosa é uma pessoa que faz as coisas com dedicação, com interesse, com o desejo no coração de agradar ao seu Senhor. É uma pessoa piedosa, né? Uma pessoa que tem piedade também, né? Não é uma pessoa ímpia. É a diferença entre o ímpio e o piedoso, né? É que o piedoso, ele tem piedade das pessoas, e o ímpio não tem piedade de ninguém. Então ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então ele fazia esmolas. Veja como interessante. Era um desejo que partia do seu coração para com Deus, fazer esmolas, dar esmolas. Ou seja, Cornélio não era uma pessoa em que você ia na porta dele adular por uma esmola ou por uma necessidade. Ele mesmo, de espontânea vontade, fazia muitas esmolas. Veja, não era uma só esmola. Não é que uma pessoa chegou na casa dele um dia e ele deu uma esmola àquela pessoa. Não. Ele fazia muitas esmolas, como diz aí o verso 2. Fazia muitas esmolas ao povo. Ou seja, muito provavelmente, como homem piedoso e temente a Deus, ele procurava aquelas pessoas que tinham necessidades e ajudava. Ele tinha condições para isso. E ele adorava a Deus, contribuindo com aquilo que ele tinha, distribuindo, melhor dizendo, aquilo que ele tinha com pessoas que não tinham nada. Porque só precisa de esmola quem não tem nada, né? A verdade é essa. Ninguém vai pedir esmola de barriga cheia, ou sendo bem de vida, ou bem estruturado. A não ser que seja um criminoso, que só um criminoso faria isso. Então ele fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Era um homem que estava ali sempre conversando com Deus, orando a Deus. Então era ele conversando com Deus, e Deus inflamando o seu coração cada vez mais para servir as pessoas. Que o cristão de verdade, ele não serve a Deus tão somente a Deus. Como assim? Ele serve a Deus servindo também as pessoas. Ele amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser cristão é isso. É ter uma adoração vertical
e ter um relacionamento horizontal, já que nós não podemos adorar horizontalmente, né? Somente verticalmente, né? Adoramos a Deus e temos um relacionamento piedoso com pessoas de todos os tipos e principalmente as pessoas carentes. Carentes de tudo, carente de um conselho, carente de uma palavra, carente de comida, carente de roupa, carente de qualquer coisa. Ele era esse homem. Ele de contínuo orava a Deus. Ou seja, não era uma pessoa que de vez em quando orava a Deus. Não. Um homem piedoso, um homem temente a Deus é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus todos os dias, todas as horas. Quando ele está triste, quando ele está alegre, quando ele está com dificuldade, quando ele tem fartura, quando ele tem carência. Em todos os momentos, este homem ora a Deus, porque um relacionamento com Deus envolve isso. Envolve estar ligado a Deus em todos os momentos, né? Então, Cornélio era este homem. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, verso 4, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quem não queria um anjo trazendo uma mensagem dessa? Wagner? Quem é, Senhor? Wagner, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Oh, que maravilha! Ah, que alegria! Eu não ia sentir no meu coração se um anjo chegasse para mim dizendo isso. Mas se um anjo chegasse para mim dizendo, Wagner, os teus pecados, as tuas maracutaias, os teus problemas, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata as pessoas, chegou diante de Deus. Subiram para a memória diante de Deus. Certamente eu cairia em prantos diante daquele anjo, já que eu não podia adorá-lo, mas caía em prantos diante dele, reconhecendo todos os meus pecados, ou talvez eu tentaria negar e dizer, não, o senhor deve estar equivocado, não é bem assim, eu não sou tão mal assim. Mas pela graça de Deus, não foram as más obras de Cornélio que subiram diante da memória de Deus. Foram as orações e as esmolas dele. Ou seja, as coisas que ele fazia para agradar a Deus, servindo ao próximo e orando a Deus como um servo temente, que sabe que tem defeitos, que sabe que tem pecados. E claro, nas suas orações, muitas delas é confessando a Deus os seus erros, porque todo cristão tem o que confessar diante de Deus todos os dias. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como homem temente a Deus e piedoso, nós devemos ter esse relacionamento com esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por que nos esconder de um Deus como esse? Não temos como, é tolice.
O fato é que nós devemos nos apresentar diante de Deus como quem somos. Ah, Senhor, hoje no meu trabalho eu contei muita mentira. Estou envergonhado, Senhor. Ah, como eu estou triste, Senhor. Eu não deveria ter dito aquilo. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a palavra diz: você agora confessou o seu pecado, então Ele perdoa os seus pecados e Ele purifica de toda injustiça. Mas e a partir daí, o que fazer? Irei mentir novamente? Ora, se eu tiver o coração agradecido e reconhecer que os meus pecados foram perdoados e eu fui purificado de toda injustiça, o meu coração vai se voltar para esse Deus com o desejo de não fazer mais aquilo, porque sei que entristece ao meu Deus. Então, o anjo chegou a Cornélio e lhe trouxe essas palavras que certamente alegraram o coração dele. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então o anjo mandou com que Cornélio enviasse mensageiros a Jope, a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o apóstolo Pedro. E o anjo disse: ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Verso 7. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, ele mandou mensageiros a chamar Pedro, que estava em Jope, né? E havendo ele contado, verso 8, e havendo-lhes contado tudo, Cornélio enviou-os a Jope, enviou os seus domésticos ali, né? E um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, ou seja, um soldado crente também, né? Então eles viajaram, e no verso 9 vai dizer: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro estava cumprindo a sua responsabilidade como cristão de orar. Subiu ao eirado, ou seja, um determinado lugar onde ele gostava de orar, né? Nós sabemos que para orar a Deus não existe lugar específico. Você pode orar em qualquer lugar, que Deus está em qualquer lugar. Nós só não podemos orar como os hipócritas, para ser visto dos homens, ou seja, orar em praças, orar em lugares públicos, orar no meio das pessoas, tão somente para que as pessoas nos vejam orando e tenham uma impressão de que nós somos espirituais. Não, a oração é um relacionamento entre você e Deus. É você e Deus. É tanto que Jesus disse: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto e, fechada a porta, orará teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então Jesus não somente mandou entrar no quarto, mas também mandou fechar a porta. Por que fechar a porta? Porque não há necessidade de você estar dentro do quarto orando com a porta aberta. Certamente alguém vai entrar e vai lhe incomodar, vai lhe ver, vai lhe atrapalhar, vai fazer alguma coisa.
Então, se você quer orar a Deus sossegadamente, sem que ninguém lhe interrompa, e receber de Deus aquilo que você deseja, porque o texto diz: teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então você precisa estar em secreto. Talvez é o melhor lugar, certamente, melhor dizendo, é o melhor lugar. Apesar de que podemos orar em qualquer lugar, mas o melhor lugar é no quarto, fechada a porta, em secreto, para que o Pai que nos vê em secreto nos recompense. Então Pedro ia ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Veja, Pedro estava orando e então teve fome, não porque estava orando, mas porque certamente era mais ou menos a hora, né, da refeição ali, talvez de manhã logo cedo, na verdade o texto mostra, né, o horário. Caminho na cidade, subiu. Não diz. Por volta da hora sexta. Eu não estou lembrado se a hora sexta é já tardezinha, mas eu só sei que ele teve fome, né? Então, quando ele teve fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele, um êxtase, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém invente estar em êxtase pela obra da carne, porque Deus não aprova isso. Sobreveio-lhe um êxtase, é o que o texto diz. Não diz que ele provocou o êxtase, ou que ele quis um êxtase. Foi uma coisa que sobreveio-lhe, ou seja, independia dele. Veio de fora, veio de cima, melhor dizendo, um êxtase. Verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Teve uma visão, o êxtase dele, ele teve uma visão do céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, como tivesse uma pessoa segurando cada um numa ponta do lençol e descendo. Verso 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se, verso 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. A voz do céu. Mas aí, o que é que Pedro faz? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então Pedro aí, quando teve essa visão, ele trouxe para aquele momento a lei do Antigo Testamento, que dizia que o homem não deveria comer esses tipos de animais, né? Que tipo de animais? Veja lá: quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. 3 tipos de animais aí que não era permitido um judeu comer no Antigo Testamento, né? Mas o que o Senhor queria ensinar a Pedro aí era algo muito além de aves, de quadrúpedes e de répteis. O Senhor queria ensinar a Pedro o que nós iremos ver a partir do verso 15. Mas repetindo o verso 14, Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, Pedro
procurava obedecer aqueles preceitos do Antigo Testamento que agradava a Deus quando Deus dizia: não coma isso, não coma isso, não coma isso. Então, verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então é aquilo que certa vez eu estive conversando com uma pessoa em uma evangelização trabalhando, e a pessoa tocou no assunto de imagens, de escultura, ídolos e essas coisas. Então ela falava sobre isso e eu cheguei a dizer a ela que Deus não aprovava isso, que a imagem não tem nenhum poder, que quem morreu na cruz foi Cristo e que o único que deve ser adorado é Deus. Então ela chegou e disse: mas Deus, no Antigo Testamento, mandou Moisés levantar uma serpente de bronze e o povo se prostrou a essa serpente. É verdade, mas aquela serpente era uma figura de Cristo para libertar o povo que estava sendo picado da serpente, de outras serpentes, e as pessoas que eram picadas morriam. Então Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze para que aquelas pessoas que olhassem para a serpente fossem curadas. Mas depois Deus não permitiu mais aquilo. É como no caso de agora. Como Deus falou a Pedro: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, quando Deus disser não matarás, então ninguém pode matar, porque é pecado. Mas se Deus disser mate, então deixou de ser pecado. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Quem é o homem para questionar a vontade de Deus e os seus preceitos quando ele diz sim e quando ele diz não? Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos, em um dos seus capítulos, eu não estou lembrado qual, ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar à criatura: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, é Deus quem diz o sim e é Deus quem diz o não. E nós apenas cremos, concordamos e fazemos. Então, o Senhor diz a Pedro: ao que Deus purificou, não consideres comum. Verso 16: sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Verso 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Verso 21: e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, o Senhor enviou Cornélio a Pedro para ouvir a palavra, para vir,
à sua casa, né? O anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, Cornélio foi até ali para ouvir as palavras de Deus pela boca do apóstolo Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então saíram todos juntos, né? Verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Então, Pedro não podia, os judeus não se misturavam com nenhum cidadão de outra raça, era só judeus. Mas Pedro, ouvindo a voz do Senhor, não podia considerar impuro aquele a quem Deus mandou considerar limpo. Então, ele diz: por isso, porque Deus falou isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Ele pergunta a Cornélio e aos que estavam com Cornélio. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Então, verso 33. Portanto, sem demora, mandei chamar, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, eles vieram pela vontade de Deus, porque Deus mandou eles vir até Pedro, para que Pedro pregasse a eles, e eles disseram: estamos aqui e queremos ouvir tudo quanto o Senhor ordenou da parte dele. Então falou Pedro dizendo, verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha
de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e aconteceu que fosse manifesto. Então Pedro começa a falar da história aí de Cristo, do que aconteceu com ele, ou seja, pregando o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo, o Evangelho não é costume, o Evangelho não são regras, o Evangelho não é leis, não é lei, o Evangelho é o que Cristo fez. O Evangelho é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Ou seja, todos os pecadores, aceitando a Cristo, eles têm a vida eterna. Verso 39, de novo. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, ou seja, crucificaram. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Veja, que interessante aí. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo. Ele veio receber o Espírito Santo neste momento, com a pregação do apóstolo Pedro. Porque é por meio do Evangelho, é por meio de crer no Evangelho, que a pessoa recebe o Espírito Santo. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então assim é que se dá a remissão dos pecados, por meio do Espírito Santo. Verso 44 novamente. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então ali todos se converteram. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque só era permitido aos judeus ser chamado povo de Deus. Mas os judeus rejeitaram a Cristo, como diz lá em João, logo no primeiro capítulo, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aí o evangelho se espalhou a toda a terra, alcançando também os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram de Israel. Foi derramado sobre eles o dom do Espírito Santo, por meio da pregação do evangelho. Verso 46. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles
por alguns dias. Então Pedro, depois de ter feito tudo aquilo que o Senhor mandou, pregou o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles e ele perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Essas pessoas são gentios, não são judeus. Mas eles receberam o Espírito Santo, ouviram a palavra, receberam o Espírito Santo. Podemos rejeitar o batismo dessas pessoas? De modo nenhum. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e eles permaneceram com eles durante alguns dias. Então esta é a porção que nós iremos ficar nesta noite. Entendendo isso, que o Evangelho, uma vez pregado, ele pode alcançar qualquer um. Porque nós não sabemos quem são aqueles que hão de ser salvos, porque é o Senhor quem acrescenta à igreja os que hão de ser salvos. Que Deus nos abençoe com a porção lida e meditada da tua santa palavra. E no próximo estudo estaremos meditando no capítulo 11. Vamos orar.